Glória a Jesus. Pastor Jesus, irmãos, eu vi a irmã Janaína ali, pensei que fosse a irmã Renata. Eu falei, ó, a irmã conseguiu chegar. Irmãos, abre nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, o versículo 12, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Diz assim, irmãos: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, levantar as mãos cansadas, né, irmãos, joelhos desconjuntados. Então, nós precisamos de mãos e joelhos para seguir adiante. E as nossas mãos, ela tem que estar bem, e os nossos joelhos também devem estar bem. Porque, irmãos, nós temos que confessar Jesus com os nossos lábios, nós temos que, como diz a palavra aqui, fazer veredas, caminhos direitos para os nossos pés. Pé, entendimento, né, irmãos? Mão é boca. Então nós temos que manifestar a cada dia aquilo que nós temos aprendido. E nós temos que ter o entendimento alinhado, irmãos, com a palavra de Deus, para quê? Para os caminhos serem corretos. E a palavra diz aqui que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santificação, irmãos, não tem como ter uma vida com Deus. E nós buscamos, não é uma vida curta com Deus, não é como um casamento, irmãos, que você casa com a pessoa e você sabe que vai viver com ela, no máximo, 100 anos, né, irmão? Vamos por 100 anos, né? Que a pessoa pode viver até os 110, até os 115, né? Então, você fala assim, não, só vai viver 80 anos, não vive mais que isso. Mas tem gente que está vivendo há 80 anos já. Então, vamos por 100 anos, né? Não, com Deus, irmãos, é para a eternidade. Eternidade. Não tem como contar os dias, não tem como contar os anos. É por toda a eternidade. Então, o que é santificação? Santificação, irmãos, é um processo. É um processo. Por quê? Porque tem várias fases desse processo. Porque santificação é separação. É separarmos. É escolher. Então, nós já fomos escolhidos por Deus. Quando? Quando Ele nos tirou, quando Ele nos separou do mundo. Então, quando nós chegamos na palavra da salvação, na palavra de Jesus, nós cremos nessa palavra, Ele nos escolhe, Ele nos tira do mundo. Isso é santificação. Porém, esse processo não termina aí. Não termina quando Ele nos tira do mundo. Ele perdura por toda a nossa trajetória. É por todo o tempo em que estivermos nesse mundo. Então nós somos aperfeiçoados. E nesse processo de aperfeiçoamento aí, irmãos, a santificação ela está existindo, está acontecendo ali. Então não é uma vez salvo para sempre, não é uma vez escolhido para sempre. Não, ele nos tira do mundo e nos ensina. A partir de agora vai ser dessa forma. Então a santificação tem tudo a ver com a nossa conduta. A santificação tem tudo a ver com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, com o nosso comportamento, irmãos, nesse mundo. Então, por exemplo, ele nos tira do mundo. Então, tem coisas que a gente olha e fala assim: não, isso aí não tem como. Eu tenho que largar isso daí. Quando eu me converti, teve coisas que eu olhei e falei assim: não, tem que deixar isso, não tem mais como fazer isso. Não condiz com o evangelho isso aí. Fui lá e larguei. Mas teve coisas que eu fui perceber que eu tinha que deixar muito tempo depois. Porque no primeiro momento ali, para mim estava normal. Por quê, irmãos? Porque eu não estava passando pelo processo de aperfeiçoamento. E agora, hoje, tem coisas que eu olho hoje e falo assim: não, tá certo. Pode ser que amanhã eu olhe e fale assim: não, não dá certo isso aí. Eu não posso mais fazer isso. Então, quanto mais aperfeiçoado você vai sendo, mais deixando as coisas, vai se deixando. Isso é um processo, e é um processo que todo cristão passa. Todo cristão passa. Então, seguir a paz com todos. Irmãos, tem como ter paz com todos? Para ter paz com todos, todos vão ter que querer paz também. Mas é quando depende da gente, irmãos. Tem coisa que depende da gente. O que depende da gente, a gente faz. O que não depende da gente, não tem como fazer, né? Não tem como fazer. Você quer ter paz com a pessoa, só que a pessoa não quer ter paz com você. Então a sua parte você faz. Se a pessoa quiser andar como ela anda, se ela quiser, então não tem o que fazer. Mas quando depende de nós, nós temos que fazer. Temos que fazer por quê, irmãos? Porque nós estamos passando por esse processo de santificação. E esse processo tem que ficar exposto em nossas vidas. O versículo 15, ó. Tendo cuidado, olha só que coisa, irmãos. Tendo cuidado de que nem ninguém se prive da graça de Deus. Olha que coisa. Então, nós não podemos, irmãos, nós temos que fazer de tudo, o possível, para que as pessoas não se privem da graça de Deus. E nós também não podemos ser privados da graça de Deus, irmãos. A graça, ela é maior que tudo. A palavra fala, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 5, lá no finalzinho dele, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi maior
que todos os pecados que tinha sobre os homens. Então a graça foi muito maior. Então ninguém deve ser privado dessa graça, não é, irmãos? Que mais? E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, raiz de amargura. A raiz de amargura, ela brota. Por que a raiz de amargura brota? Porque a nossa natureza humana, ela já tem essa raiz. A nossa natureza humana, ela tem uma raiz de amargura. Vamos dizermos que essa raiz de amargura é como uma terra onde ela está cheia de capim, cheia de mato, de erva daninha, e você vai lá com a enxada e você carpe tudo aquilo e deixa na terra. E quando você olha para aquilo, está maravilhoso, está limpo, o terreno está limpo, mas tem uma raiz lá, irmãos. Tem a sementeira lá, irmãos. E quando chover e sair o sol, bater um ar, aquilo vai brotar. Vai brotar. Aí tem que fazer o quê, irmãos? Ir lá e carpir de novo. Tem que ir lá e limpar de novo. Por quê? Porque a terra já tem essa raiz. Então ela vai brotar. Assim também, irmãos, somos nós. Somos nós. A terra, ela tem que ser bem preparada em todo o tempo. A palavra fala, irmãos, que a terra é o nosso coração. Então existe no ser humano 4 tipos de terra, 4 tipos de coração. Tem aquele coração que é como uma terra boa. O que é uma terra boa, irmãos? Uma terra boa é uma terra adubada, estercada e arada. É uma terra boa. Você vai plantar e vai nascer ali o fruto. Mas tem também a terra que ela é suja. É como a beira do caminho, onde tudo cai ali, irmãos. Tudo cai ali à beira do caminho, onde o pessoal pisa. Aquela terra é pisada. Não vai dar certo ali. A semente vai cair ali e vai ficar em cima da terra, não vai brotar. Tem aquela, irmãos, que é como a terra com espinho. E o espinho sufoca a semente que é jogada ali. E tem a terra cheia de pedra, pedregais. Também não dá certo. Então, como está o nosso coração? Como está a nossa terra, irmãos? A semente ela vai ser semeada. Então, temos que ter cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. Então, nós sabemos que temos uma natureza humana e que essa raiz de amargura ela pode brotar se nós não cuidarmos dessa terra, irmãos. Se nós não limparmos ela direito, se não cuidarmos dela, a raiz de amargura ela tende a brotar. Às vezes você procura fazer o bem e se você não tomar cuidado, o diabo, o inimigo, ele usa daquele bem que você está fazendo, ele endurece os corações e você acaba pecando por fazer o bem, irmãos. A palavra fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. A palavra diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Por que a palavra fala isso, irmãos? Porque o inimigo ele vai querer atormentar o cristão, vai querer lançar uma flecha, um dardo, para o cristão parar de confessar o nome de Jesus, para as mãos ficar cansadas, vai lutar contra nossas vidas, para os joelhos ficar desconjuntados, para os passos não ser firmes e alinhados. Ele vai lutar para que o nosso coração venha estar amargurado. Para quê, irmãos? Para não darmos fruto e a palavra diz aqui, ó, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Os irmãos já andaram com pessoas amarguradas, irmãos? Irmãos, é terrível. A pessoa amargurada é terrível, porque ela não consegue viver bem e ela contamina as pessoas que estão ao redor. Se as pessoas que estão ao redor não forem firmes, a pessoa amargurada, ela contamina todos, ela perturba a todos. Então, isso é terrível. E diz aqui, ó, versículo 16: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, Esaú, irmãos, teve todo um plano, né, por trás disso, né, irmãos? A tragédia de Esaú começou quando? Quando ele voltou da caça, ele estava cansado, ele estava com fome, e Jacó foi lá e ofereceu um prato para ele, e ele com fome foi lá e trocou com Jacó o direito de primogenitura. Mas não parou por aí, não foi só isso. A mãe dele também formou um conchavo lá com Jacó, enganou o pai dele, mentiu para o pai dele, fez um plano diabólico por trás disso e roubaram esse direito dele, né, irmãos? Quando Isaac, pai dele, foi abençoar o primogênito, então o irmão dele, Jacó, foi abençoado no lugar dele. E depois que abençoou, não tem como voltar atrás. Então ele perdeu o direito e ele chorou e ele quis recuperar e ele não conseguiu. Então teve todo um plano diabólico por trás disso. E pessoas que não foram punidas, vamos dizer assim, né, irmãos? Porque a mãe dele não foi punida por isso. O pai dele foi enganado, né? Então é tudo um plano
diabólico por trás. Mas o autor aqui, ele vem nos alertando. Olha, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Então, Esaú não estava em fornicação com ninguém, né, irmãos? Mas ele, vamos dizer que ele trocou o que ele tinha de mais precioso, irmãos, por um prato. Então, ele tornou aquilo que era o mais importante para um homem naquela época, irmãos, o primogênito. Ele trocou aquilo, ele fez aquilo, ele profanou. Ele fez aquilo algo sem valor nenhum. Algo que era de muito valor, ele fez como algo de pouco valor. Ele desmereceu, ele não fez caso. Ele preferiu matar a fome dele naquele momento. E nós, irmãos, nos dias de hoje, quando a palavra vem nos alertando, usando isso, é dizendo para cada um de nós: olha, o que vocês têm de mais precioso é a salvação. O que vocês têm de mais precioso é a vida eterna. As coisas dessa vida, elas são necessárias? São. Irmãos, tudo aqui é necessário para nós. Nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos pagar nossas contas, precisamos, tudo isso, irmãos. Tudo isso nós precisamos. Precisamos nos manter, nós precisamos viver dignamente, nós precisamos dar um conforto para nossa família, isso aí tudo bem, irmãos. Só que a palavra nos alerta para quê? Tomem cuidado para as coisas dessa vida, para as necessidades que vocês têm, não ser superior, né, irmãos, à necessidade que nós temos da salvação, da santificação, da separação. Porque uma vez escolhido, irmãos, uma vez escolhido, não acaba por aí. Uma vez escolhido, vem a responsabilidade de cada um de nós de permanecer escolhido. Uma vez salvo, vem a responsabilidade de nos manter salvos. Uma vez liberto, nós temos a responsabilidade de nos manter libertos. E aí diz aqui, ó, versículo 17, ó, porque bem sabeis que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, isso aqui é o que nos instrui, né, irmãos? Vamos para João, irmãos. João capítulo 15. João capítulo 15, o versículo 13, irmãos. O versículo 12. João capítulo 15, versículo 12. João capítulo 15, versículo 12 diz assim: o meu mandamento é esse, Jesus dizendo, né, irmãos? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. De que forma, irmãos? Se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós somos amigos de Jesus? Jesus fala que nós somos amigos dele. Mas para ser amigo de Jesus, nós temos que fazer o que ele manda. Se não fizer o que ele manda, não é amigo dele. É o que o cooperador Denis pregou, né, irmãos? É você ter um envolvimento, né, irmãos? Ter um envolvimento com Jesus. É você ter uma intimidade com Jesus. Então nós temos que buscar isso aí. É fazer o que ele manda. Que mais? Versículo 15, ó. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, não fomos nós que escolhemos Jesus. Por quê, irmãos? Porque escolher é separar. Então, ele nos escolheu, ele nos separou. Nós não tiramos Jesus de onde ele estava, irmãos. Ele tirou cada um de nós de onde nós estávamos. E ele nos nomeou para quê? Para dar fruto. Nós somos nomeados, irmãos. É como uma pessoa no mundo nomeada para fazer algo, irmãos. É uma responsabilidade que ele dá a essa pessoa. Então, ele dá essa responsabilidade a cada um daqueles que ele escolhe. Então, ele escolhe e nomeia. Fala assim: ó, tirei você do mundo, agora você vai e multiplica tudo isso que eu estou te dando. Eu estou te dando o talento. Vai lá e multiplica esse talento. Olha, a terra está limpa. Ela vai produzir. Só que, toma cuidado para que não brote raiz de amargura. Tome cuidado para que os espinhos não tomem conta. Tome cuidado para que não haja pedra nessa terra. Tome cuidado com isso. Isso aí, irmãos, quem tem que cuidar somos nós. Somos nós. Somos nomeados para dar fruto. E o fruto deve permanecer. Aí diz aqui, ó, versículo 18, ó. Se o mundo vos aborrece, quer dizer, se o mundo vos rejeita, se ele vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Irmãos, se nós somos rejeitados muitas vezes por ser cristão, por fazer o que é certo, e aí os irmãos podem dizer assim: não, mas eu não sou rejeitado. Não, mas ninguém me rejeita. Não, mas ninguém me aborrece. Não, mas isso não acontece comigo.
Irmãos, se não aconteceu, vai acontecer. Vai chegar uma hora que, ao confessar Jesus, alguém vai se revoltar contra você. Não tem jeito. Isso aí, irmãos, é claro. Isso é claro. Quando você deixa as coisas acontecer naturalmente, as pessoas estão do seu lado e estão bem com você. A hora que você começar a olhar e falar, pera lá, aí não convém, olha, isso aqui não convém para mim. Olha, isso aqui não dá para mim. É lógico que a rejeição ela vai acontecer. É lógico que vai acontecer. Aborrecer é rejeitarmos. Então, rejeitaram Jesus. Por que rejeitaram Jesus? Quando Jesus veio ao mundo, irmãos, ele não veio maltratando ninguém para ser rejeitado. Ele veio salvando, ele veio curando, ele veio expulsando demônios, veio libertando as pessoas. Mas ele veio trazendo uma palavra. E essa palavra que ele trouxe, irmãos, ela era totalmente contra a natureza humana. E os homens, eles eram e são movidos pela natureza humana. Então, quando você vem com uma palavra que é contra a natureza humana, a ideia é a rejeição mesmo, não tem jeito, irmãos. Então, ele está dizendo, olha, se rejeitaram a mim, né? Versículo 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Olha que coisa, irmãos. Então, as pessoas que rejeitam o cristão, elas não rejeitam o cristão pela natureza humana do cristão. Não, é pelo nome de Jesus. É porque o nome de Jesus, irmãos, é o que faz a obra em nossas vidas. Por isso que nós somos cristãos. Quando você confessa o nome de Jesus, aí é que está o problema. Vocês já ouviram as pessoas dizendo? As pessoas elas dizem muito facilmente, irmãos, Deus te abençoe. Dificilmente a pessoa vai dizer, Jesus te abençoe. Dificilmente. O nome Jesus, irmãos, as pessoas elas falam, mas elas falam de uma forma muito mais dificultosa do que simplesmente Deus. As pessoas falam Deus muito naturalmente, mas o nome Jesus, aí tem poder, irmãos. Tem poder. Se você chegar para a pessoa e falar assim, você conhece? Vamos falar da palavra de Deus? Pessoal, vamos falar das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus? Irmãos, é outra coisa. É outra coisa. Então, o nome Jesus, as pessoas fogem. Elas fogem desse nome, porque esse nome, ele muda. A tendência é mudar as pessoas. Ela tem que mudar completamente, ela tem que morrer e nascer de novo por esse nome. Então, as pessoas elas rejeitam esse nome. O nome Jesus, ele não é bem quisto, irmãos. Não é bem quisto por todos. É só aqueles que creem mesmo. Só aqueles que creem. Versículo 21, né? Ó, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Quer dizer, não conhecem o Deus verdadeiro, né, irmãos? Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, qual nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Irmãos, quando fala que não teriam pecado, por quê? Porque a palavra fala, Jesus disse, que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele convenceria o homem do que, irmãos? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram nele. Da justiça, porque ele ia para o Pai. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, quando ele fala não teriam pecado, é esse pecado. É o pecado de não crer em Jesus. Se ele não tivesse vindo, nenhum homem teria esse pecado de não crer em Jesus. Mas como ele veio e ele manifestou o nome Jesus, ele manifestou a palavra do Pai. E ele disse que tudo que ele dizia, o que ele fazia, era porque o Pai tinha determinado. Não creram, então não tem desculpa do pecado. É isso que ele diz. Quando a palavra diz em João, também, no capítulo 3, no versículo 19, que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, os homens preferiram ficar nas obras deles do que se converter a Jesus, do que receber a luz verdadeira. Então, por isso que ele diz, não tem desculpa, não tem mais o que se fazer. Aí diz aqui, ó, versículo 25, ó, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim.
e vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Então, a palavra, né, irmãos, a palavra da verdade, ela chegou por Jesus e depois foi confirmada pelos apóstolos. E hoje, irmãos, essa palavra está em cada um de nós. E a nossa alegria deve ser essa, né, irmãos, por ter essa palavra em nossas vidas, irmãos. 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4, versículo 1, irmãos. Vamos ler do 1 em diante aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo, não só ele, mas os outros apóstolos, aqueles que pregavam a palavra, eles ensinavam como as pessoas deveriam andar. Para quê, irmãos? Para progredir, para crescer, para dar fruto, né, irmãos? Para agradar o Senhor. Versículo 2: Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, irmãos? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão das concupiscências, como gentios que não conhecem a Deus. Então, cada um de nós, irmãos, devemos saber possuir o nosso vaso, né, irmãos? Nós somos vasos, cada um de nós, irmãos, e devemos ser vasos de honra. Quando a palavra fala aqui da prostituição, é que também a palavra diz, irmãos, que aquele que comete qualquer tipo de pecado, ele comete o pecado fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele peca contra o próprio corpo. Então, ele põe aqui a prostituição, né, irmãos, como um pecado grave. Por quê? Para você prostituir, você usa o seu corpo. Então, também diz: saiba possuir o seu vaso em santificação. Quer dizer, separe-se, né? Saia das concupiscências do mundo. Por quê? Porque outrora nós éramos assim, irmãos. Nós andávamos conforme o mundo. Então e hoje é assim, irmãos. O nosso corpo, as pessoas dizem, né? Porque a palavra fala que a carne para nada aproveita. E o nosso corpo ele vai se desfazer. Tudo bem. O nosso corpo tem algum valor, irmãos, para a vida eterna? Irmãos, para a vida eterna não. Mas no tempo presente, ele tem muito valor. Porque o nosso corpo, irmãos, é o templo do Espírito Santo. Então, da mesma forma que o inimigo, ele usava o nosso corpo para o mal, né? O Espírito Santo, ele usa o nosso corpo para quê, irmãos? Para manifestar o trabalhar de Deus. Então, através das nossas vidas, o nome de Deus ele deve ser engrandecido. Em toda a maneira de viver, o modo de sermos. Quando nós proferimos palavras, se as palavras são espírito e vida, está glorificando a Jesus. E se as palavras forem palavras de morte, está glorificando a quem, irmãos? E está saindo dos nossos lábios, da nossa boca. Então a gente está usando o corpo para quê? Para glorificar a Deus? Não. Se as palavras não condizem com o evangelho, o nosso vaso está sendo usado de forma errada. De forma errada. E assim é tudo que nós fazemos, o que nós pensamos. Então, temos que estar atentos a isso, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, aqui está mostrando para a gente a conduta, né, irmãos? O cuidado que nós temos que ter com a nossa conduta, com a nossa vida. Com a nossa vida. Então, nós somos chamados para a santificação. Nós somos chamados, irmãos, para ser aperfeiçoados. Nós somos chamados para dar fruto e o fruto deve permanecer. Nós somos chamados para se manter de pé, né? A palavra fala lá em Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios, aquele que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Então nós temos uma natureza humana que ela está propícia, irmãos, a tentações. E o diabo usa dela para quê? Para nos tentar. O diabo sabe do que ela gosta, irmãos. E ele vai querer nos tentar com isso. E aí a santificação, ela vem de uma forma a nos protegermos. Quando nós estamos buscando pela santificação, buscando estar separados, e aí as coisas acontecem. A vontade de Deus é a nossa santificação. Mas também a vontade de Deus também fala aqui em 1 Timóteo, irmãos. Vamos terminar lá, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, irmãos. Então Jesus, ele espera bastante de nós, irmãos. Ele espera bastante de nós. Diz aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão
em eminência, quer dizer, todos aqueles que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Irmãos, Jesus, ele bem sabia que aquele que exerce autoridade, ele poderia, usado pelo maligno, é lógico que ele vai usar da autoridade dele para pisar nos mais fracos, para prejudicar os mais fracos. É assim que acontece, irmãos. Toda pessoa que ela tem autoridade, ela pode usar da autoridade dela para ajudar pessoas, mas na maioria das vezes, aquele que tem autoridade, ele vai pisar nos outros, ele vai prejudicar os outros, ele vai querer benefício. A gente vê isso aí, irmãos. A gente vê isso aí acontecendo. Não precisa ir longe e não precisa ser pessoas com uma autoridade tremenda, não. Até numa empresa, pode ser a autoridade que olha, a pessoa não ganha nem muito para aquilo. Basta o chefe falar assim, ó, cuida disso daqui, ó, não deixa ninguém fazer tal coisa. Irmãos, a pessoa ela se reveste daquilo ali e ela vai. Por quê? Porque deu uma autoridade para ela. Então, saber lidar com a autoridade é muito difícil. Jesus sabia disso, o Espírito Santo ele sabe disso. Mas quando vem dizendo, olha, interceda pelas autoridades, orem pelas autoridades. Por que está dizendo isso? Olha, ao invés de reclamar, ao invés de jogar culpa nas autoridades e dizer que a sua vida não vai para frente por causa das autoridades, porque você não prospera de forma nenhuma, porque as autoridades te roubam, né? Não, não. Interceda por eles e procura ter uma vida quieta, uma vida sossegada, em paz, irmãos, em paz. Por quê, irmãos? Versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então isso é agradável. Não adianta eu reclamar, irmãos, que os políticos são ladrão, que os políticos não trabalham, que os políticos não fazem pelo povo. Dizer que as autoridades não fazem o que deveriam fazer, por isso que o mundo está desse jeito. Não adianta isso, irmãos. Nós sabemos que o príncipe desse mundo é o diabo. Nós sabemos que quem comanda esse mundo é o maligno. E nós sabemos que Jesus é o maior poder no céu e na terra. E se acontece alguma coisa conosco, que somos cristãos, é porque Jesus permite. É por permissão dele. Porque se ele não permitir, não vai acontecer. Então, o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo aqui, ó, e está dando uma dica que, olha, é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que vocês orem, interceda pelas autoridades, aqueles que exercem autoridade, para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada. Por quê, irmãos? Versículo 4, ó. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, é por todos, irmãos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, só existe uma classe de pessoas que tem o poder de interceder por outras pessoas, que é o cristão. Só o cristão, ele tem autoridade, irmãos, de levar vida adiante. Só o cristão. Só o cristão que tem autoridade sobre o maligno, sobre os demônios. Só o cristão que tem, irmãos. Tem autoridade. Mas de que forma? Debaixo da cobertura de Jesus. Debaixo da cobertura do evangelho, irmãos. O cristão, ele tem autoridade. Então, se nós temos autoridade para interceder por pessoas, nós temos autoridade para levar vidas, por que nós vamos fazer o contrário? Por que nós vamos achar culpado para a tragédia desse mundo, irmãos? Por que eu vou achar culpado para aquilo que eu enxergo como tragédia na minha vida? Ah, eu não deveria estar passando por isso. O culpado é fulano, ciclano, beltrano. Não, 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 não. Não, irmãos. O culpado sou eu. O culpado sou eu. Se algo está acontecendo diferente daquilo que eu espero, o único culpado sou eu. É o único, não tem outro. E não adianta. É a melhor forma, né, irmãos? A melhor forma. Poderiam fazer melhor? Poderiam. Não fazem. Não tem problema nenhum. A nossa trajetória já está calculada já, irmãos. Jesus ele já fez tudo por nós. Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, irmãos. Tudo. Então, daqui para frente, o que cabe a nós é tomar posse do chamado, irmãos. Tomar posse do benefício que ele nos deu, de nos escolher, de nos tirar de onde nós estávamos e trazer para o seu reino. Trazer para o seu reino. E o que nós tivemos que passar nesse mundo, irmãos, nós vamos passar. Podem ver, irmãos, que quando Jesus, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo da vida dos apóstolos, quando a palavra vem nos falando de santificação, de libertação, vem falando também de amar os irmãos. Sempre, irmãos, sempre o Espírito Santo vai colocar o povo de Deus na conversa ali. Para quê, irmãos? É para nós entendermos que sozinhos nós não conseguimos vencer.
Não conseguimos. Nós precisamos de uns dos outros, irmãos. Para seguir na mesma caminhada, na mesma fé, nós precisamos. Então a palavra nunca nos deixa esquecer disso. E é isso que nós temos que empregar força, porque o inimigo ele quer nos tirar. Ele quer tirar o que nós temos. Ele quer mudar os nossos pensamentos para a gente cair no erro, no engano, nos embaraços. E é isso que nós temos que empregar força todos os dias para não cairmos. Amém, irmãos?